Eu acredito piamente que... Continuar. E eu acredito piamente que nós realmente temos uma jornada muito particular, cada um de nós. E a bruxaria é um contato direto com o nosso coração, com o nosso registro akáshico. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre o que é bruxaria, para que a gente entenda o conceito da prática e assim possa decorrer melhor sobre outros espaços dentro desse tema. Então, na bruxaria, a bruxaria é a prática do culto à natureza. Dentro da bruxaria não existe livro sagrado. Não tem ninguém que vai dizer para você qual é o caminho. Não tem nenhuma pessoa, nem nenhum livro que falará por você. A bruxaria é um caminho de autonomia. É uma forma de, através do estudo da natureza, dessa grande força inexorável que é extremamente mais inteligente do que nós, é uma forma da gente se perceber a imagem e semelhança da energia criadora de tudo que é. Então, quando a gente está falando de bruxaria, a gente está falando de uma filosofia de vida autônoma que se percebe como parte de um todo sagrado, como parte de um todo divino, como parte da natureza, desse projeto lindo que a gente vive, que é o Projeto Terra. Então, a gente precisa entender a bruxaria não como uma religião, mas como uma filosofia de vida. Mas que filosofia de vida? A de viver em comunhão com a natureza. A principal ideia da bruxaria é o respeito aos ciclos naturais, porque existe uma máxima dentro da bruxaria, que é a do microcosmo e a do macrocosmo, assim em cima como é embaixo. Então, nós entendemos que somos a imagem e semelhança do todo e estamos, de alguma forma, todos conectados. Não só através da nossa experiência dentro da casa da humanidade, já que estamos todos aqui encarnados como humanos, mas principalmente como membros da natureza, de uma natureza muito maior, inclusive, do que a humanidade. Então, a bruxaria é uma filosofia de vida, é um caminho muito mais similar ao próprio xamanismo do que a algo mais dogmático, como uma religião. Dentro da bruxaria não existe um superior, pelo menos não dentro da bruxaria natural, ao qual nós somos submissos. É um caminho que nos convida mesmo à autonomia do ser. Então, quando a gente começa na bruxaria, assim, uma das perguntas que eu mais recebo é a da questão da iniciação, né? Como se iniciar na bruxaria? Ou eu preciso ser iniciado por alguém para praticar a bruxaria? E aí eu queria, então, trazer essa definição do que é ser um iniciado. O que é ser um iniciado nesse caminho? O que é ser um iniciado? Uma pessoa iniciada, iniciado remete, o sentido da palavra o iniciado, seria um significado do sentido daquele que tem um degrau apurado em relação a um estudo, a um campo, a uma área específica. Aquele que foi ingressado através de um caminho de sacrifício, de sacro ofício e não de sacrifício, e que então detém uma porta de conexão com determinado conhecimento. Então, quando a gente está falando de iniciação dentro da bruxaria natural, não há ninguém que vá te iniciar nesse processo. Quem vai iniciar o seu processo dentro do caminho da bruxaria é você mesmo ou é você mesma. Porque a bruxaria se trata sobre a gente descobrir sobre as nossas origens, sobre a nossa família cósmica, sobre a nossa potência natural, sobre a força natural que nos gerou, sobre a nossa potência, sobre a nossa matriz energética. E isso é um estudo, é um autoconhecimento, é algo que é calcado ao longo dos anos em que a gente adquire consciência sobre aquilo que nós verdadeiramente somos. Então, no caminho da bruxaria natural, não existe ninguém que vá te iniciar. Existem pessoas que são portais de conhecimentos. Então, quando a gente vai fazer um curso de ervas com alguém que se aprofunda nesses estudos, ou de pedras, ou mesmo dentro da bruxaria, para entender melhor os pormenores desse caminho, o contexto histórico desse caminho,
Então, existem sim grandes mestres, grandes mentores e mentoras, bruxos e bruxas que nos auxiliam e muito a descobrir qual é o nosso lugar no mundo, qual é a nossa expressão mediúnica no mundo e ao que nós estamos a serviço. Então, o ser iniciado na bruxaria é conhecer a si mesmo. Porque quando a gente se conhece com profundidade, a gente se percebe a imagem e semelhança de todo o universo e começa a viver de uma maneira mais cíclica e fluida e não deslocado no tempo e espaço. Então, meus queridos, como que a gente começa, né? Como que a gente se inicia no caminho da bruxaria, se é algo que parte de mim? Então, por onde eu começo? Por onde eu inicio? E aí eu queria então compartilhar um pouco com vocês sobre a minha caminhada, sobre o que foi rota para mim, porque eu acredito que nós aprendemos muito como humanos a partir da experiência do outro. Então, de forma alguma, eu estou aqui querendo trazer que esse é um caminho exclusivo, que você tem que fazer exatamente como a mim. Mas, muito pelo contrário, a ideia é que você possa encontrar no seu campo aquilo que já te envolve psiquicamente, intuitivamente, emocionalmente, aquilo que envolve com uma maneira muito sutil a sua essência e te encanta. Você já parou para pensar que existe um tipo de música que te envolve, que te seduz? Um tipo de cultura que te envolve, que te chama? Você já parou para pensar que existe um elemento na natureza com o qual você tem mais conexão? Você já parou para pensar que existe determinada fase lunar que é o momento do seu ápice mensal? É o momento em que você brilha? E isso vale para os homens, porque nós somos 70% água. Então, quando a gente está falando de culto à lua, a gente está falando de todos nós. De todos nós dentro do Projeto Terra. De todos aqueles seres que portam emoções. Inclusive as plantas. Então, eu comecei particularmente através do xamanismo. O xamanismo foi uma grande escola para mim de libertação da minha alma. Eu cresci numa família cristã, minha mãe era evangélica, e esse contexto do cristianismo sempre foi muito forte durante toda a minha primeira infância e adolescência. E aí chegou um momento na minha vida onde eu percebi que aquilo não era a minha verdade pessoal, aquilo não ressoava com a minha alma, e eu passei anos da minha vida distanciada de mim mesma, me colocando em situações de extrema vulnerabilidade, despejando tudo aquilo que eu era em braços alheios, em pessoas, em trabalhos, gastando literalmente a minha energia num desespero profundo por tentar me reconhecer, mas não em mim mesma, no outro, buscando a minha autoaceitação através da aprovação do outro. E aí, há anos atrás, eu fui convidada para uma cerimônia dentro do xamanismo, e ali eu descobri muito sobre a minha expressão espiritual através do meu corpo. Eu fui percebendo e me conectando com os meus corpos mais sutis, com a minha intuição, com a minha guiança. Fui percebendo que todos nós, na verdade, temos os nossos sentidos físicos e extrafísicos, e fui principalmente me percebendo muito parecida com algumas manifestações da natureza. E aí, meus queridos, eu sinto que esse foi para mim um grande gatilho de crença nos meus 4 níveis de crença, porque no meu contexto genético eu venho de uma tradição cristã, no meu contexto histórico, o meu círculo social era calcado em toda essa constituição de crenças cristãs, e a nível da minha alma ainda existiam muitas crenças cristãs que, de certa forma, reforçavam a crença em mim de que eu não poderia ser vista como bruxa, porque eu poderia ser morta. Dentro do seu registro acástico, muitas vezes a gente demora para abrir alguns portais, porque existem sequências de mutilações, sequências de traumas, de experiências anteriores, que fecham, que fazem com que a gente se esconda, principalmente como mulher, por conta de toda a era inquisitiva que passamos. A gente muitas vezes se esconde como curadora, como curandeira, como bruxa, por um medo inconsciente
que faz com que você se sabote, que você não projete para o mundo a sua força espiritual, porque você pode já ter sido ferida ou agredida ou banida da dimensão da humanidade através do seu poder. Então, quando a gente está falando de caminho dentro da bruxaria, a gente está falando de resgate de poder pessoal, porque a maioria sempre foram os camponeses. Aqueles que detêm o poder dentro... É só a gente buscar um contexto histórico, a gente sabe que sempre houve uma pirâmide, sempre há um topo que detém o poder. Mas quando a gente olha para a humanidade como um todo, a gente vê um outro número muito maior de pessoas. E se a gente para estudar essa base pagã, né? O que é o pagão? É o homem que trabalha na terra, né? Toda a nossa constituição histórica está calcada naqueles que trabalhavam e que aravam a terra. Muitas vezes, inclusive, a serviço desses poucos que escolhem deter o poder, concentrar o poder. Então, quando a gente está falando de bruxaria, a gente está falando de um resgate muito profundo de poder pessoal, porque dentro desse sistema de crenças cristão que aprisionou muito do poder do indivíduo, porque o que o cristianismo traz na sua sombra, eu acredito que tudo tem luz e tem sombra, né? Mas o que o cristianismo traz à sua sombra? A deturpação da realidade através da conivência psíquica para suas causas e crenças. Então, gente, a gente está falando de crenças muito profundas que estão calcadas a eras no inconsciente das nossas famílias, das nossas linhagens, né? E que hoje, de alguma forma, podem estar contribuindo para que você ainda não desfrute ao máximo do seu poder de magiar, de transformar a realidade. Então, quando a gente fala de começar um caminho na bruxaria, para mim, o primeiro passo é o do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, entende sobre as nossas origens, quando a gente honra o nosso pai e a nossa mãe, como eles foram, com as crenças deles, como eles são. Quando a gente passa a entrar num código de mais honra e gratidão para com a vida, quando a gente passa a buscar toda a ferramenta que pode, de alguma forma, contribuir para o nosso autoconhecimento, aos poucos, gradualmente, conforme a sua consciência comporta, você vai ganhando informações sobre quem você verdadeiramente é. E hoje eu gostaria de contar uma coisa para você. Você não é o que você pensa que você é. Você pode achar, eu não sou a Thalys. Essa é a roupa que eu uso hoje, mas eu não sou isso. Nós somos seres infinitos. Nós somos seres muito maiores do que essa personalidade que se apresenta e que é sim necessária para a nossa interação, que é sim necessária para que essa experiência se dê, mas nós somos algo muito maior do que isso. Então, existem diversas ferramentas que nos ajudam, que nos auxiliam à descoberta daquilo que nós verdadeiramente somos, como a astrologia, como a numerologia, como os oráculos, como as práticas meditativas, como a ritualização, as ritualizações. Então, existem inúmeras formas e maneiras para que você redescubra a sua natureza e recupere o acesso a esse poder pessoal para que você possa viver a sua vida na mais alta performance. Então, o que é o cuidado espiritual de um bruxo? O que um bruxo faz para cuidar da sua espiritualidade? Um bruxo, ele entende quem ele é. Então, ele entende o que é um ponto de força para ele. E ele entende o que é um ponto de sombra para ele. Então, vamos lá. Vou me trazer como exemplo mais uma vez. Eu, Thalys, tenho uma natureza muito aquática. Tenho diversos registros de informação que se convergem nesse elemento, né? E a minha natureza, então, é muito emocional. O acesso que eu tenho, geralmente, é através do coração. Não só para comigo mesma, do eu me ouvir, mas em relação às pessoas.
Logo, se eu estou no campo das emoções, porque eu sou uma figura que é oriunda das águas, obviamente que essa onda, como ela vai para fora, ela também emborca para dentro, e aí a gente tem a passionalidade. Então, percebam que cada elemento tem a sua dualidade, e à medida em que a gente se conhece, fica muito mais nítido perceber todos os nossos aspectos luz e todos os nossos aspectos sombras. O caminho do bruxo é esse caminho do meio. Nós não negamos as nossas sombras porque elas são sagradas. As suas sombras são fragmentos daquilo que você é também. A gente escuta muito no meio da espiritualidade, de que, tô super carregado, né, tô sendo obsediado, nossa, tô descarregado, tem alguma coisa me acessando, me obsediando, minando a minha energia. Muitas vezes é você mesmo. É um fragmento da sua alma negativado que não foi recuperado dentro do seu registro akáshico. Na maioria das vezes, nós mesmos nos obsediamos. Então, um bruxo, uma bruxa, ele se conhece com profundidade. Ele sabe quais são os seus desequilíbrios e ele sabe quais são os seus aspectos luz. E ele tece a realidade dele com essas ferramentas, que são referência para que ele permaneça no caminho do meio. Então, quando a gente está falando de bruxaria natural, a gente está falando de um autoconhecimento para se descobrir a própria natureza e se encontrar na natureza macrocósmica. E aí, então, reforçando, né, o que é esse cuidado espiritual do bruxo, para além do eu conhecer o meu aspecto luz e o meu aspecto sombra, né? Existe um ponto de força na natureza para cada um de nós, que é o nosso ponto de energização. Para uns é o mar, para outros é a cachoeira, para outros é a floresta, para outros é um topo de uma montanha. Existe um lugar dentro da natureza que é um ponto de energização para você. O bruxo se reconhece a imagem e semelhança da natureza e sabe onde ele precisa ir para repor as suas energias. Um bruxo, ele sabe utilizar o seu poder intuitivo, o seu poder psíquico e para alinhar essas duas bases à sua verdadeira vontade. Então, eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre como funciona a mediunidade na bruxaria. Então, eu quero que vocês visualizem comigo um triângulo, ok? A primeira base desse triângulo é a intuição. Um bruxo sabe ouvir a voz da própria intuição. Ele sabe sua luz, ele sabe a sua sombra, ele tem um olhar atentado ao ciclo natural, ele percebe com naturalidade aquilo que é necessário, os tráficos alquímicos que são necessários para que ele converja tudo ao resultado que ele quer. Então, o bruxo é um grande alquimista de si mesmo, porque só quando a gente é capaz de se transformar é que, de fato, a gente consegue transformar de forma efetiva a nossa realidade, movimentar a energia na matéria. Espiritualidade, para mim, que funciona é aquela que se apresenta, é aquela que se contesta, é aquela que se comprova através dos nossos passos. Espiritualidade verdadeira é aquela que a gente sustenta vivenciar. O resto é historinha. A espiritualidade precisa ser experimentada. Só assim ela tem fundamento. Então, o primeiro passo desse tripé é a intuição, o refinamento da intuição. E existem muitas formas, inúmeras formas de você ampliar a conexão com a sua intuição. Uma das formas que eu mais gosto de entrar num afunilamento, num refinamento com a minha intuição, é através da água de ametista. Então, é literalmente você pegar uma pedrinha de ametista pequena, limpá-la, né? Limpá-la com sal grosso, colocar ela para tomar um banho de sol, deixá-la para tomar um banho de lua. E quando eu falo limpar, é também não só o processo de zerar a pedra, mas também o de consagrá-la, porque os minerais, eles precisam ser programados para uma função, para que eles executem aquilo de uma forma mais incisiva.
Então, a ideia é que você limpe esse cristal e, na sequência, o ative com o poder que ele dispõe. No caso da ametista, intuição, clarividência, expansão de consciência, abertura do terceiro olho. Então, você pode colocar uma pedrinha de ametista dentro da garrafinha de água que você bebe todo dia quando você vai fazer os seus estudos, antes de uma experiência mediúnica, antes do ritual que você quer vivenciar. É uma forma de você, simples e muito eficaz, para que você se conecte com a sua intuição e, inclusive, já abra aí uma ponte para se conectar ao reino mineral, para aprender um pouco mais sobre a linguagem dos cristais. Então é isso, quando a gente está falando de uso da intuição, a gente está falando dessa atenção a esse corpo mais sensível àquilo que os olhos da carne não percebem. Ok? E aí, muitas vezes, a gente se depara com algumas perguntas assim, né? Nossa, mas como você sabe disso? Nossa, mas como você sabe disso? O que você estudou? Como se existisse uma receita de bolo para todo mundo seguir, né? E uma coisa é fé cega, mas outra coisa é atenção à intuição. Não estou querendo dizer aqui que a gente não precisa de estudo e é só falar e fazer o que vem à cabeça, muito pelo contrário. Mas existe uma guiança, existe um interlocutor 24 horas com você. Existe uma mentoria com você 24 horas. Muitas vezes durante o dia você conversa com alguém e às vezes a gente nem percebe que esse interlocutor está lá. Esse interlocutor é o seu corpo intuitivo. Para quem não sabe, segundo a teosofia, nós temos uma estrutura septenária. São 7 corpos, e esse aqui que vocês estão visualizando é só um. Existem mais 6 sutis. Um desses mais sutis é o nosso corpo intuitivo, é o corpo da nossa intuição. Ele não é físico, mas ele existe. E ele existe para alguns espíritos de forma coletiva, e ele existe de alguns que é quando se manifesta mais em um comportamento instintivo, e ele existe de forma individual para aqueles que vivem a individuação, como nós, que detemos razão dentro da casa da humanidade. Então, a gente pega, por exemplo, os gatos, né? Eu sou apaixonada por gatos. O gato, ele tem literalmente uma influência muito profunda, por mais que ele tenha sofrido o processo de domesticação, mas ele ainda tem uma consciência muito profunda coletiva. Se você pega um gatinho recém-nascido e leva para sua casa, você não precisa ensinar ele a se lamber, você não precisa ensinar ele a fazer nada. Instintivamente, ele já tem um comportamento que ele não observou, mas que ele manifesta, porque está na linhagem, está no registro. Nós, como humanos, temos um grau de complexidade a mais. A gente não tem o nosso corpo animal, ele não comporta só a nossa expressão instintiva. Ele detém corpos mais sutis. Então, nós somos dotados de uma intuição mais consciente, uma intuição que é racionalizada, não com essa mente, mas como uma mente superior, que nós chamamos na estrutura septenária de Kama-manas. Kama-manas. Procurem, se puder, um pouco mais sobre isso, que é realmente um assunto muito interessante e traz muitas respostas. Então, esse é o primeiro pé para mim, para a gente firmar a nossa força dentro do caminho da bruxaria, descobrindo o nosso poder de magia de transformar a realidade, é esse refinamento profundo com a nossa intuição. Ok? E aí o segundo passo dessa base, desse triângulo, é a psique. Então, quando a gente alinha a nossa intuição com o poder da nossa mente, meu amigo, é aí que o feitiço funciona. Sabe por que às vezes a gente faz um feitiço e não dá certo? Porque a nossa intuição, a nossa intenção, esse corpo mais sutil não está alinhado com a nossa psique. Você tem a intuição, vou fazer isso para prosperar. Mas aí quando vai praticar, a psique está lá. Nossa, mas você não sabe se isso vai funcionar direito. Essa erva é seca, será que funciona que nem a erva fresca? Tralala, 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 tralala. Então, um bruxo, ele domina propriamente. Uma bruxa, ela conhece os seus gatilhos de autossabotagem. E ela os coloca em seu devido lugar. Nós não somos a nossa sombra. Nós não somos a nossa luz. Nós somos algo no meio. Nós vibramos na humanidade nessa dualidade.
Só quando a gente soltar o corpo que a gente vai vivenciar toda a nossa luz. Por enquanto, a gente está no caminho do meio. Então, entender a tua psique, entender o teu sistema de crenças, entender aquilo que você acredita verdadeiramente, porque existem crenças construtivas e existem crenças negativas. Entender como você raciocina, como você pensa, como você constrói uma crença, como você constrói um pensamento, é um passo fundamental na recuperação do seu poder como magista. Quando eu domino a minha mente, quando eu compreendo que tudo é mente, que o universo é mental, isso é um princípio hermético, não é a Thales que está falando, eu percebo que eu crio a minha realidade. Eu crio a minha realidade, vocês criam a realidade de vocês. Dizem para nós que não. Existem o sistema, pelo amor de Deus, né? Tentar se encaixar no sistema é a mesma coisa que tentar caber numa piscina. A gente é de algo muito maior, a gente é do mar, não é numa piscina, não dá, né? Eu vi que tem algumas perguntas aqui no bate-papo, eu vou terminar essa questão do tripé, de como é essa manifestação da mediunidade dentro da bruxaria, e aí depois eu deixo, no final a gente responde todas as perguntas, tá bom? Então, conheça a sua psique. Conheça o seu consciente, o seu inconsciente. O seu inconsciente está estritamente ligado à sua espiritualidade. O nosso inconsciente recalca informações e manda para a gente de uma forma codificada. Mas o que eu posso fazer para conseguir perceber melhor o meu sistema de crenças? Como que eu consigo perceber aquilo que eu acredito, aquilo que eu não acredito, né? Como que se eu sou capaz de manter minha mente concentrada, se minha mente está muito rápida, se minha mente está muito devagar, como que a gente entende melhor como desfrutar melhor de uma maneira mais equilibrada desse corpo psíquico, né? Então, aqui, mais uma vez, é através do autoconhecimento. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Existe um juiz interno, esse interlocutor, o seu superego. Existe uma conexão com essa guiança. Existe um juiz, uma juíza dentro de você. Ele te diz o que é certo e o que é errado. E dependendo das crenças familiares que a gente recebeu, muitas vezes esse juiz, essa juíza tem determinada doutrina e a sua alma está querendo te empurrar para cima, para outro lugar, né? E existe essa crença te barrando, te bloqueando. Então, existem inúmeras técnicas que você pode se utilizar para descobrir, para entender melhor o movimento da sua psique, como o Theta Healing, como a psicanálise, como um acompanhamento com um psicólogo. Eu acredito muito mais que o desfecho dos nódulos neurais se dê através de um acompanhamento com um profissional, independente da técnica, do que da gente se arrastando, vivendo aquilo, vivendo a transformação, mas através da dor. Existe uma cura muito profunda para a gente em todos os níveis, e essa cura pode ser incisiva, rápida, ela pode ser invertora de paradigma, se você se responsabilizar e deixar de se sentir uma vítima da circunstância. Quando a gente se sente uma vítima do nosso próprio destino, nossa, minha conexão espiritual é limitada porque eu vim de tal herança familiar, ou né, meus pais me criaram me falando isso, tudo isso vai fazendo com que a gente se desconecte do nosso poder, da nossa verdadeira vontade. Então, conhecer a nossa própria psique é uma espécie de Avast, é uma forma da gente passar um antivírus nessa CPUzinha que cada um de nós carrega, para que a gente fique mais leve e consiga utilizar ao máximo esse servidor que é o nosso corpo. Conheça a sua psique. Uma forma para mim crucial para eu entender sobre aquilo que eu acreditava foi o estudo dos oráculos. Porque oráculo é símbolo, é jogo simbólico. E você tem que descobrir, você precisa revelar, você precisa encontrar uma resposta dentro de um jogo simbólico. E aí isso vai conversar muito a partir do que você acredita que aquele símbolo representa. Então essa foi uma das formas que eu encontrei para equilibrar esse trabalho de base da mediunidade e da bruxaria.
entre o meu poder intuitivo, o poder da minha intuição, aliado ao poder da minha psique, daquilo que eu compreendo como símbolo, do que é símbolo para mim. Então, dentro da bruxaria, nós entendemos que a vida é um grande oráculo. Tudo é um sinal, não existe coincidência. Não pense que você está aqui, que aqui se forma uma egrégora de pessoas disponíveis, esse horário para falar sobre esse tema. Existe um propósito em comum. Não achem que vocês viram essa live, essa aula por acaso. Nada é por acaso. A gente se projeta de alguma forma para situações sempre. Antes do mundo manifestado, o mundo das ideias. Tudo acontece primeiro no subjetivo antes de se manifestar. Assim em cima como embaixo. A máxima que a gente trouxe no início da nossa aula. Então, depois de fazer esse trabalho de base, depois da gente alinhar a nossa intuição com a nossa psique, a gente tem um processo de escalada, de subida. Aí a gente acessa o topo do tripé, desse triângulo de mediunidade dentro da bruxaria, que é a sua verdadeira vontade. Não sei se vocês já ouviram, mas uma outra máxima, fazes o que tu queres, pois é tudo da lei. O que isso significa? Que tudo é permitido. Tudo é permitido. Todo mundo pode fazer tudo. Mas você sabe o que te convém. Você sabe o que é necessário para que você se desenvolva ou para que você regressa? Para que você evolua? A gente sabe que os nossos comportamentos que são nocivos, sabotadores, e esses comportamentos não são você, são implantes, são chips distratores do seu propósito. É muito mais interessante ter a massa alinhada a um propósito ou desajustada e a serviço de interesses alheios. Então, é essa a grande sacada. Existe um mundo de possibilidades para você dentro do seu campo áurico. Existe dinheiro, amor, felicidade, saúde, prosperidade dentro do seu campo. Isso fica numa espécie de include, fica numa nuvem na nossa cabeça. Mas enquanto a gente não tem consciência do nosso poder, fica mais difícil acessar. Então, depois da gente fazer esse trabalho de base, intuição e psique, a gente consegue sustentar a comunicação com a nossa verdadeira vontade, com aquilo que a gente verdadeiramente é, independente da nossa personalidade. Às vezes a nossa personalidade tem um sonho, tem uma ambição, mas a nossa verdadeira vontade tem um projeto muito maior. E enquanto a gente fica preso, tentando controlar os resultados da nossa vida, essa verdadeira vontade não consegue descer e atuar. Porque a vida não é sobre controle, a vida é sobre fluidez. A vida flui. A vida é feita de passagens. Tudo passa, inclusive nós. O que permanece é a sua verdadeira vontade. Há algo em você que permanece entre tempos e espaços e realidades. Essa verdade inexorável é a sua fagulha divina. E é aí que habita o seu poder pessoal. Então, quando eu falo de bruxaria, eu falo desse lugar, dessa comunhão profunda com a sua verdadeira vontade, para que você consiga magiar na Terra, transformar a sua realidade na Terra, de tão alinhada a essa potência. E aí, então, como que a gente pode começar, né, a se conectar com a bruxaria, por onde a gente começa nesse caminho, né? Sinto que, para mim, existem 4 direções que são intrínsecas para um desenvolvimento equilibrado, e eu gostaria de compartilhar essas chaves com vocês. Existem 2 bússolas internas, que podem ser, quando eu falo bússola, eu quero trazer aqui um caminho direcionador, que te aponte uma direção, para que você consiga, de uma forma efetiva e de uma vez por todas, começar a realmente perceber a sua jornada como uma construção contínua, validando todas as suas conquistas anteriores. Às vezes a gente chega na bruxaria querendo, não, eu quero outra coisa, vou tentar a bruxaria porque até então tudo deu errado. A bruxaria se trata justamente de unir tudo aquilo que você é e foi. Então, todo conhecimento é válido, independente de onde você tenha partido, de qual seja a sua origem, mesmo uma origem cristã como a minha.
E aí existem duas bússolas internas que podem ser alicerce para que você construa a sua jornada dentro da bruxaria. A primeira bússola interna são as luas. O nosso corpo é 70% água. Então, você querendo ou não, meu bem, o ciclo lunar interfere na sua vida. Principalmente para nós mulheres que somos cíclicas mensalmente. O homem é cíclico anualmente. Né? Então, ele vive 4 períodos, uma fase de 4 períodos. Então, é muito mais fácil para o ânimos, é muito mais fácil para o gênero masculino essa atuação de uma forma contínua e ativa, porque o ciclo deles é mais espaçado. Eles vivem o inverno, nós vivemos o inverno todo mês, à medida em que a gente se retrai todo mês. Então, para as mulheres ainda mais trabalho nesse sentido de que os ciclos são mais rápidos. E quando a gente entende sobre a Lua, quando a gente conhece o ciclo lunar, a gente consegue sair do chicote. Sair do chicote. Tem uma parte, tem momentos da nossa vida que não é momento de produzir, não é o momento de ir para fora, não é o momento de falar sobre nada, é o momento de se recolher, é o momento de silenciar, de decantar. É um momento de internalização, assim como existe o momento de plantar a semente. Qual é o momento mensal melhor para você inseminar uma ideia? Qual é o momento melhor para você se reapropriar da sua força selvagem, da sua força menina? Porque a gente vai também, ao longo dos anos, entrando muito rápido, né, no arquétipo da velha, né? Como se, por conta de todos os chips e implantes distratores em relação à velhice, que vão cantando para a gente um mantra negativo de que a gente está atrasada, ou então de que já foi o tempo, né? Então, quando a gente conhece o ciclo lunar, a gente se percebe a imagem e semelhança desse ciclo lunar. Eu sei que existe uma parte do mês disponível para que eu crie, disponível para que eu me retraia, disponível para que eu plante uma semente, disponível para que eu magie. Cada momento do mês, de acordo com o céu, irradia uma frequência sobre as nossas emoções. E à medida que eu conheço com profundidade sobre esses ciclos naturais, eu entendo o melhor tempo para que eu execute aquilo que eu me proponho a fazer. Então, qual lua você nasceu? Isso fala muito sobre você. Qual lua você menstrua? Para os homens, qual fase lunar que você se sente mais empoderado? Qual fase do lunar você precisa trabalhar dentro do seu dentro desse arquétipo? Como você está alinhado ou não com essa força feminina, com essa força ânima? Porque a Lua é a pontífice com o mundo da intuição. A Lua, ela reflete o Sol, ela não tem luz própria. Então, ela tem esse movimento espelhador sobre a nossa inconsciência, sobre o nosso campo nosférico, sobre as nossas emoções. Conheçam as luas, entendam sobre os ciclos lunares. Isso traz um poder muito grande para a gente iniciar, finalizar, fazer luto daquilo que a gente precisa entregar. É ir para a mata com o mapa, entende? É uma bússola interna, uma direção. Outra bússola interna que eu gostaria de trazer para vocês é mesmo o autoconhecimento. Aquele mapa astral que você está procrastinando, aquela numerologia que você está procrastinando, aquela leitura, aquele acompanhamento através de uma técnica que te chamou a atenção. Autoconhecimento é tudo, é tudo. Se eu sei qual é a minha natureza, eu sei utilizá-la da mais elevada maneira. Se eu não conheço a minha natureza, eu fico exigindo de mim resultados que não são da minha potência e entro numa espécie de comparação, às vezes. Exigindo de mim uma performance que não é a minha, não é a minha autenticidade. Então, a grande bússola interna de uma bruxa, de um bruxo, é a autenticidade. Qual é a sua expressão? Por onde você passou? Você é um bruxo hermético que veio do Egito? Você é um bruxo quimbandeiro que tem conexão com a África? Você é uma bruxa xamânica que vem das montanhas dos mongóis? Você é uma bruxa que vem da cultura portuguesa? Qual é a sua ancestralidade? O que te conecta espiritualmente? O que faz o seu espírito dançar? Mesmo que você tente se retrair.
Então, duas bússolas internas, conexão lunar e autoconhecimento. São caminhos incrivelmente direcionadores para que você se reaproprie da sua força e possa viver a sua vida com uma performance muito mais elevada, uma melhor expressão daquilo que você verdadeiramente é. E existem duas bússolas externas, né? Então, duas bússolas de cultos externos, que são os sabás. Os sabás são 8 momentos do ano, dos quais nós entendemos por 4 sabás menores e 4 sabás maiores. 4 desses sabás, eu não vou me aprofundar na questão do sabá por conta de tempo, tá? Para a gente valorizar, honrar ao máximo o nosso tempo, o tempo que dispomos aqui de estar juntos. Isso pode ser um assunto para uma outra aula. Mas existem 4 sabás maiores. O que são os sabás maiores? São 4 ápices celestes, 4 momentos do céu. Céu não muda. Você no hemisfério sul, você no hemisfério norte, céu não muda. Quem é escorpiano aqui, vai ser escorpiano lá. Quem é sagitário aqui, vai ser sagitário lá. O céu não muda. Agora, enquanto isso, enquanto a gente tem esses 4 sabás maiores, 4 momentos de ápice do ano, a gente tem também uma troca de estação. E aí sim ela varia de um hemisfério ao outro. Então, essa bússola externa do caminho da bruxaria natural é a atenção aos momentos celestes que interferem no projeto Terra e ao movimento cíclico da troca das estações, que são os 4 sabás menores que a gente vivencia de acordo com o hemisfério em que moramos. E para além dessa bússola externa que é o sabá, nós temos também a astrologia, que é um estudo incrível, porque existem momentos celestes disponíveis e favoráveis, existem momentos de tormenta, e isso tudo atua de forma coletiva. Todo mundo que está dentro da casa da humanidade, todo mundo que está dentro do projeto Terra, inclusive os outros reinos, minerais, vegetais, sofrem de alguma maneira essas interferências, dessas nuances energéticas. Então, a astrologia é, desde muito tempo, sinônimo de referência de direcionamento para a gente entender o que está acontecendo no cosmos, que de certa forma influencia o nosso projeto. Então, busquem entender um pouco, compreender um pouco melhor sobre os movimentos astrológicos, principalmente dentro da casa dos signos que compõem o seu mapa. Qual é o seu signo? Qual é o seu ascendente? Qual é a sua lua? Onde está sua Vênus? Onde está seu Marte? Onde está sua força de amor? Onde está sua potência sexual? Onde está o seu desequilíbrio? Onde é a sua Lilith? É muito interessante que você perceba que, de acordo com a sua casa, o movimento celeste astrológico vai trazer um movimento para você. Então, eu reforço, é como entrar na floresta com um mapa. É muito mais fácil se a gente sabe para onde a gente está indo e o que está acontecendo com o todo. A gente deixa, assim, o chicote para trás. Para de ficar tentando ser uma coisa que a gente não é. Para de ficar tentando exigir uma coisa que não foi aquilo que a gente plantou. A gente planta maçã e dá maçã, não dá abacaxi, não é? Então, conhecer aos céus, conhecer aos ciclos naturais, é essa espécie de estudo, de cultivo em relação àquilo que você está plantando, independente de qual área da sua vida você queira constelar, você queira colocar uma lupa, colocar mais foco. Ok? E aí, então, eu queria só trazer algumas definições para que a gente entenda a diferença, principalmente entre bruxaria, paganismo, magia e Wicca, tá? Para a gente realmente ter isso tudo bem claro, bem definido. Então, paganismo é o culto aos ciclos da natureza. Quando a gente fala de paganismo, paganismo vem da palavra pagão. Pagão era o homem que trabalhava na terra, eram os camponeses, aqueles que laboravam a terra. E eles entendiam que a força da chuva, que a força das águas, que a força do mar, que todas as forças da natureza eram deuses.
Era assim que eles compreendiam. E era assim que eles invocavam as forças da natureza para alcançar determinado resultado. E como eles sabiam que eles estavam dentro desse grande macrocosmo e desse jogo de danças e forças, eles percebiam que essas forças também refletiam no microcosmo, na vida social deles. Então, para o pagão, existe esse contexto de culto às forças inexoráveis da natureza e também às forças inexoráveis do processo da alma dentro da humanidade, como, por exemplo, a força da guerra, a força da violência, os deuses ligados à guerra e à violência, as deusas ligadas ao amor, as deusas ligadas à fertilidade. Então, no paganismo, a gente tem esse culto às forças inexoráveis da natureza e às forças do ser, do homem, ok? Isso é paganismo. Por isso que a gente tem diversos deuses, porque é como se todos os deuses fossem fragmentos, partes específicas, forças específicas da natureza. E aí a gente tem a Wicca. A Wicca é uma religião. Eu não vou me aprofundar muito nesse lugar da Wicca, não tenho essa propriedade, não sou Wicca, nunca fui. Mas a Wicca é e quer ser uma religião. A Wicca é uma religião onde há um culto a uma deusa e a um deus. E na maioria das escolas, porque a Wicca ela se subdivide em diversas ramificações. Ok? E existe, na maioria dos casos, um culto matriarcal. Na maioria dos covens, o culto é a uma determinada deusa, que é invocada como arquétipo da egrégora daquele coven que se forma. E há um deus, né? Também há círculos que cultuam ambas as divindades, mas a grande maioria acaba cultuando de uma forma mais matriarcal, o ânima, a força feminina, entendendo o feminino como expressão de Deus e não o masculino, ok? Então, a Wicca é uma religião com dogmas, a Wicca é uma religião com uma sequência de ritualizações, dependendo da linhagem na qual ela se encontra. Então, assim, por exemplo, vamos dar um exemplo, a gente tem a igreja evangélica, existem diversas ramificações da igreja evangélica, né? A universal, a batista. Então, na Wicca existem outras linhagens e cada linhagem tem uma espécie de culto, uma especificação de culto. Na Wicca, quando uma pessoa começa a estudar a Wicca, geralmente ela é iniciada por um bruxo mais velho. Então, percebam a diferença. Aqui a gente tem uma religião. Não é uma filosofia de vida, é uma religião, com normas, com regras, com dogmas. Não existe nem certo nem errado. O Wicca e bruxaria não são divergentes, elas são sinônimos, mas não são a mesma coisa. Ok? E aí, um outro conceito que eu quero trazer, antes da gente falar num sentido mais antropológico do que a bruxaria, é o conceito de magia. O que é magia? Magia é a transformação da realidade através de uma força invisível. Então, mas Thales, todo mundo magia? Sim, todo mundo magia, consciente ou inconsciente. Já aconteceu de você acordar, ter uma notícia ruim e o dia inteiro ser horrível? Você entrou nessa energia. Já aconteceu de você ter uma coisa ótima no seu dia e aquilo te impulsionar e você ter um movimento ótimo? Nossa, parece que tudo fluiu, que eu não consegui fazer uma semana, eu consegui fazer hoje. Isso é magia. Magia é muito sobre intenção, intuição e psique. É esse processo que a gente tem invisível de intencionar algo positivamente ou negativamente e interferir na realidade manifestada. Ok? Então, magia é a transformação da realidade. Todo mundo magia, de forma inconsciente ou de forma consciente. E aí, então, o que é bruxaria? A bruxaria é, basicamente, a prática da magia dentro do contexto cíclico da percepção de que a natureza é a governante de toda a nossa experiência, mas a bruxaria é a prática da magia intencionada e alinhada aos movimentos dos ciclos naturais.
Então, a bruxaria é uma filosofia de vida e não uma religião. E é uma filosofia de vida única, porque a sua fagulha é divina. Você é uma expressão e não há, por mais que possa ter alguém mais parecido possível no mundo com você, ninguém é igual a você, ninguém vai dar o recado que você tem para dar. O mundo precisa que você expresse a sua verdade. Ninguém vai dar o recado que você veio dar. Então é melhor dar agora, que aí você não precisa voltar para a Terra para dar ele de novo. Eu, pelo menos, pretendo não voltar, gente. Então, dentro do contexto antropológico, bruxaria seria esse ofício, essa prática de ritualizar, de magiar de uma forma consciente e alinhada aos ciclos naturais. Então, eu espero de coração que, de alguma forma, essas informações possam ter sido contribuição para o seu desenvolvimento, para que você acesse a sua autonomia e o seu poder pessoal, e para que você, de alguma forma, ganhe clareza e nitidez na sua jornada espiritual, na expressão da sua mediunidade na Terra. Antes só de a gente levar para as perguntas, eu gostaria só de aproveitar ainda esse lugar da palavra para agradecer imensamente a todos, né, que estão aqui comigo desde o início, trocando essas informações. Agradeço mesmo de coração, porque é sobre isso, né, sobre a gente honrar as nossas relações. E queria também fazer um convite para todos que estão aqui. Dia 27 de junho, a gente começa a nossa segunda turma de baralho cigano. E o baralho cigano foi um oráculo incisivo no meu caminho como bruxa, porque eu recuperei muito do meu poder mediúnico através das artes oraculares. E é realmente uma jornada iniciática muito caprichada, porque a primeira turma foi incrível, mas essa a gente realmente aperfeiçoou em diversos níveis toda a jornada, e o caminho oracular é uma bússola para que você consiga desdobrar os seus poderes mediúnicos, desdobrar a sua intuição e conseguir movimentar a sua vida a partir de uma instrução, para a gente sair mesmo daquele lugar do escuro. Então, eu sinto que realmente os caminhos oraculares, eles ampliam a nossa visão e trazem muita nitidez para que a gente realmente consiga agir de uma forma incisiva e não perder tempo com distrações, né? Viver de uma maneira mais alinhada com o nosso propósito. Oráculo não é adivinhação. Faz parte, sim, prever alguma coisa numa mesa, numa consulta. Oráculo, oracular, a prática oracular é o receber informações do divino, é divinação, é uma arte divinatória, não adivinhatória. Nada nos impede de abrir uma mesa e receber uma informação sobre o futuro a partir de uma leitura energética intuitiva. Mas o objetivo é ampliar a conexão com a sua guiança espiritual, canalizar a mensagem e passar a mensagem. Então, nesse sentido, assim, realmente é uma técnica que tira a gente do racional e faz a gente acessar os nossos corpos mais sutis e se empoderar dessa comunicação com os nossos guias que estão o tempo inteiro influenciando a gente. A gente nunca esteve sozinho. Nunca. Você nunca esteve sozinho. Né? Então, se sentirem esse chamado no coração, venham. As aulas começam no domingo, dia 27. Serão 9 encontros consecutivos pelo período da manhã, todas as aulas gravadas. E vai ser, de fato, uma experiência riquíssima. Vai ser um prazer imenso ter vocês lá com a gente. E aí, queria, então, abrir um espaço para perguntas. Tem algumas aqui no bate-papo. Deixa eu só dar uma lidinha. Tenho zumbido no ouvido e não é labirintite. Fui a um lugar e me disseram que eu tenho uma bruxa. Fui bruxa em outras vidas. Gostaria de saber como eu poderia me desenvolver. Deixa eu te contar uma coisa. Você pode ter uma guia, uma mestra, uma mentora que é bruxa? Pode com certeza. Mas eu garanto que você é, em potencial, essa bruxa. Às vezes, uma entidade se apresenta para a gente como uma força externa para que você a perceba, porque você ainda não consegue olhar para essa expressão como um dos fragmentos da sua alma.
Então, se você tem conexão, se isso está se abrindo como uma conexão, na verdade, essa entidade pode estar refletindo uma força que há em você, né? Então, por onde começar? Por esses lugares onde a gente falou, principalmente esse tripé de desenvolvimento mediúnico, né? Desenvolvimento do corpo intuitivo, desenvolvimento da psique, para que você acesse a comunicação profunda com a sua verdadeira vontade. Para mim, é a receitinha que mais dá certo e que traz resultados de uma forma mais rápida para a gente se inserir no caminho da bruxaria e ocupar o nosso lugar. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de trazer alguma questão? Então é isso. Que bom, se não há dúvida, sinto que saímos daqui, então, todos empoderados do nosso caminho. Eu agradeço de coração a toda a egrégora espiritual de cada um de vocês que permitiu que vocês estivessem aqui. Espero de coração que a gente possa se encontrar em outros momentos e em momentos auspiciosos. Desejo para todos muita saúde, muita proteção, muita defesa psíquica e energética, porque vivemos sim em tempos difíceis, mas ao mesmo tempo a consciência se dá através do contraste. Então, os desafios são pesados, mas é porque a lapidação é profunda. E eu tenho certeza que todos nós sairemos desse momento planetário muito melhor do que entramos. Desejo para vocês uma excelente noite e a gente se encontra em breve. Queria deixar aqui também para vocês o nosso canal do Instagram, que é o @sendadourada. Segue a gente por lá. Estamos também no Facebook. E aí, logo, logo, a gente vai lançando outras aulas grátis. E aí, acompanhando a página, fica muito mais fácil para você receber esse material de primeira mão. Tá bom? Um grande beijo a todos.